Vamos aqui então, né, para revisão. Já fiz revisão de 3 temas: síndrome coronariana aguda, doença do pericárdio, IVAS, faringoamidalite e mononucleose. Vamos aqui gravar a revisão de 3 outros temas, ou tentar gravar de todos aqui, dependendo da quantidade de perguntas. Doenças de vias biliares, doenças exantemáticas, diverticulite aguda, tratamento de complicações e Guillain-Barré. Vou começar por diverticulite, bastante extensa aqui, bom, mediana, né? Os maiores têm 12, 11 questões. Mulheres de 69 anos, vou tentar gravar sem falar. Falar quando eu errar a questão aqui ou quando eu tiver algum comentário a fazer. A melhor coisa aqui é fazer drenagem, né? Ressecção, anastomose e tal. Drenagem. Agora radiologia intervencionista, não sei o que a gente quer dizer com isso, né? Mas é drenagem. Vamos dar uma olhada aqui, rente 2. Bom, mas basicamente a conduta, né? Drenagem, rente 2 drenagem, rente 1 antibiótico terapia isolada. Coleção de 400 centímetros na pele, na pelve, né? Essa coleção é um abscesso, então o hint aqui para nós é 2. Punção de coleção guiada por tomografia. É isso aí, né? Então hint 2, abscesso intraabdominal. Hint 1, inflamação pericólica, abscesso pericólico confinado, né? São os pequenos abscessozinhos que a gente vai, pericólico, né? Ao redor do cólon, que a gente vai fazer também antibiótico terapia. Não, né? Fístula com certeza. Indicação de tratamento cirúrgico, fístula. Permite avaliação endoscópica, não, né? Fístula colovesical, né? Uma condição, uma condição em que a gente vai ter aqui, ó, ar dentro da bexiga, né? Então a gente sabe que no trato gastrointestinal a gente tem ar, dentro da bexiga não é para ter ar, né? Só conteúdo fluido, né? Urina. E se a gente vê na tomografia ar na bexiga, quer dizer que tem fisturização, quer dizer que há indicação cirúrgica para corrigir essa fístula e fechar. Dá uma olhada? O tratamento envolve a ressecção do segmento perfurado. A anastomose primária pode ser frequentemente realizada. Comunicação na bexiga é suturada e mantendo uma sonda vesical de demora por 2 semanas. Então a gente vai colocar uma Foley ali por 2 semanas. Olha lá, bolhas de gás na micção sugerem que surgem de forma intermitente, né? Quer dizer que fistulou. Então ele tinha diverticulite aqui, que a gente pode dizer que era crônica, né? Teve um acesso aqui dela aguda, e aí fistulizou, e aí e o resultado são essas bolhas de gás na micção. Dois exames indicados para definir a etiologia aqui. A tomografia, né? Tomografia computadorizada, axial. E
E aí? Eu faço refluir? Faço refluir? Uretrografia retrógrada? Ou eu faço o enema baritado para cair nessa cavidade? Acho que enema baritado, né? Enema opaco aqui, enema baritado. Podia ser cistoscopia, podia ser ressonância magnética. Então, tomografia computadorizada, que é a minha imagem. E aí, o enema opaco, ou enema baritado. Hum. Isso aqui com certeza, né? Mas não deve ser essa a questão. Me lembra dessa questão, já respondi ela num outro momento. É, isso aqui, né? Ele precisa. A gente precisa corrigir esses divertículos dele aqui. A gente precisa corrigir esses divertículos dele aqui, né? Colonoscopia a gente vai fazer para não rotar e não usar medicações sem prescrição médica. Essa é uma indicação óbvia, né? Mas essa indicação aqui não resolve o problema do paciente, né? Tem que não brigar com prova. Orientar o paciente para que não use medicações sem prescrição médica, isso é óbvio. Isso vai resolver o problema dele? Não, né? Então, a gente marca a alternativa D aqui, aconselhar o paciente a buscar uma unidade de atendimento ambulatorial secundário em cirurgia geral. Ele precisa operar, né? Só vai corrigir, só vai corrigir os problemas dele. É uma questão de 2011, uma questão que cobra um conceito bobo aqui, parece que é para induzir mesmo ao erro, porque na verdade devia ser anulada essa questão, né? Isso aqui tem duas respostas corretas, quer dizer que não tem nenhuma, né? Mas a mais correta, para a gente não brigar com a prova aqui, é aconselhar ele a procurar um serviço de cirurgia geral. Atualmente, cirurgia eletiva, baseia-se. Caraca, aqui é difícil, hein? Acho que nos surtos de crise, né? Toma de dor persistente mesmo. Então, dor refratária geralmente a gente indica, né? Dor refratária geralmente tem que intervir, porque a minha ideia aqui é sempre cuidar do bem-estar desse paciente, mas aqui no surto de crise, nos surtos ocasionais de crise aguda em tratamento ambulatorial, faz algum sentido aqui. Não, mas vou colocar dor refratária. Acertei. Beleza, né? Tá aí. Diverticulite, viu essa aula faz muito tempo, acertou todas as questões até agora sobre o assunto. E não lembrava, não lembrava de classificação de Hint, se não me engano, nem foi mencionado isso na aula que eu assisti. Foi mencionado assim as complicações, foi mencionado assim qual que é a maneira de tratar, quais eram as ideias na avaliação diagnóstica, né? Não tentar não explodir o paciente tentando fazer colonoscopia. Mas Hint a gente acabou por aprender aqui só pelas questões. Vamos para sarampo. Questão anulada aqui. Eu nem sei qual que é o diagnóstico aqui. Tá bom. A gente sabe que é sarampo porque eu estou estudando questões de sarampo, né?
Eu acho que aqui há vacinação de bloqueio. Só que como ele já teve o contato, eu não sei se indica a imunoglobulina aqui. Imunoglobulina humana depois do contato. Sarampo. Acho que é a administração de imunoglobulina. 96 horas após o contato ou 6 dias? Como eu não sei, eu vou colocar orientação, observação clínica. Não, vacinação de bloqueio. Vamos dar uma olhada aqui nessas ideias para aprender. Não existe tratamento específico para o sarampo, sendo a única via de bloqueio de evolução da doença a realização de vacina. E, portanto, ela faz parte da conduta e deve ser feita preferencialmente até 72 horas do contato. Ah, entendi, legal. Eu pensei mais em imunoglobulina humana, né? Para tentar proteger o paciente nesse sentido. Pode ser oferecido sintomáticos com base necessidade como antitérmicos ou analgésicos. Em alguns estudos, foi levantada a vitamina A como um bom efeito protetor, podendo ser feita 2 doses assim que realizar o diagnóstico repetido no dia seguinte. Então tá aí, né? Quando finalizar aqui, a gente fala um pouquinho sobre sarampo. Recebeu o contato do paciente de sarampo há 2 semanas. PCR para sarampo faz sentido aqui para mim. Repetir a serologia. Repetir a serologia, eu vou ter IgG alto de novo, né? Com IgM que talvez seja abaixo. Eu acho que esse IgM aqui, só levemente acima aqui do valor de referência, está relacionado à reação à própria vacina, né? A reação imunológica dela, benigna à própria vacina. Mas para ver se ela tem sarampo mesmo, a gente faz o exame direto para sarampo, né? O Polymerase Chain Reaction para o sarampo. PCR. Aqui é uma relação entre todas as exantemáticas, né? Que é um tema muito prevalente, fala pra caramba o tempo todo sobre isso, e a gente ainda não estudou as exantemáticas na infância pelo medicurso, então fica difícil de construir um raciocínio diferencial, né? Então vamos tentar usar aqui o que a gente sabe, o que a gente tem na mente. O eritema infeccioso não é causado pelo herpes vírus humano. A grande manifestação aqui, exantema súbito, a grande manifestação aqui é o exantema em si, mas eu não sei se ele se desenvolve dessa maneira. Sarampo causado pelo paramexovírus e febre, tosse, congestão anal e rinoconjuntivite. Rubéola. Manchas de Koplik. Eu lembro dessas manchas, né? Vou marcar do sarampo porque é óbvio, né? Mas vou dar uma lida aqui. Sempre esse raciocínio aqui para poder fazer diferencial das exantemáticas é uma coisa que vai, e eu tenho certeza que vai bem lento, vai aos poucos, igual o meu raciocínio para antibiótico terapia, né? Bem aos poucos, tendo contato, bastante contato com aquilo. Percebeu que as duas primeiras alternativas inverteram os agentes etiológicos? É isso aí, né? O eritema infeccioso é causado pelo parvovírus e o exantema súbito pelo herpes vírus humano. É isso aí. Parvovírus B19, lembrar daquelas ideias de anemia aplásica, né? Por isso, primeira e segunda alternativa estão incorretas. Quadro de sarampo se caracteriza por febre alta, tosse, coriza, obstrução nasal, conjuntivite não prolita, manchas de Koplik. Tá? Então, manchas de Koplik estão relacionadas ao sarampo e não à rubéola, né?
eu lembro desse nome aí, né? Um sinal patognomônico da doença, não pode esquecer quando é, quando é assim, né? Pontos brancos amarelados na mucosa bucal, que em geral aparecem na altura do terceiro molar, além de um exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal. As manchas de Koplik que antecedem o surgimento desse exantema. Me fica a questão se essas manchas aí são a possibilidade de observação clínica no momento do exantema, né? Porque a mãe não vai ver essas manchas, ou se vê vai achar que é normal, e ela vai levar para mim quando a criança estiver toda vermelha. E será que nesse momento eu ainda consigo ver as manchas, né, que são patognomônicas, e aí eu posso tomar uma decisão nesse sentido? RNA vírus pertencente ao mobilivírus da família Paramyxoviridae. Paramyxovírus. Rubéola, então parece uma cor popular, pontiforme difuso, inicialmente na face, couro cabeludo e pescoço. A febre não é alta. E ainda é possível observar no paciente linfadenopatia retroauricular e ou occipital cervical posterior. Acabou aqui a discussão, saber principais complicações do sarampo, necessidade de bloqueio vacinal, não sei. Reconhecer as manifestações clínicas do sarampo e como tratar. Também não, melhor não marcar. Reconhecer os agentes etiológicos das doenças exantemáticas, ainda não, né? Então vamos repetir mais perguntas sobre isso daqui para a gente poder construir um raciocínio diferencial, mas vamos pensar só sobre algumas coisas que a gente aprendeu agora sobre o sarampo, né, nessa revisão, que as ideias do sarampo aqui é uma exantemática, né, mais comum na infância, e por isso que a gente acaba por estudar essas exantemáticas em pediatria, mas pode acontecer no adulto também, né? E quais são as ideias aqui? Geralmente uma criança que teve contato com uma outra criança que a gente tem história, né, de diagnóstico de sarampo, tem que lembrar desse sinal patognomônico, né, esses pontinhos brancos na mucosa oral, próximo do terceiro molar, que vão acontecer na criança. Eu não sei se esses pontinhos brancos estão presentes no meu momento da consulta, mas é importante porque toda questão que mencionar mancha de Koplik, eu já sei o que é, né, é sarampo. Sarampo provocado por um vírus, né, um RNA vírus da família Paramyxovírus, né, os Paramyxovírus. E, bom, não há tratamento específico, né, não tem como atacar o que está acontecendo com a criança, então o tratamento vai ser sintomático, né? Mas as ideias aqui é de que no contato, então, estão vindo dois priminhos para mim, né? Ou tá vindo um priminho e aí a mãe relata, olha, o outro priminho do meu filho estava com ele ontem e ele acabou de ser diagnosticado com sarampo, o que a gente faz? Né? Não vamos fazer imunoglobulina humana com a imunoglobulina, lógico, para o sarampo. A gente vai fazer a vacinação. A vacinação é o que bloqueia, né? Então a vacinação para o sarampo até foi mencionado ali, se não me engano, 72 horas é o que bloqueia a infecção de acontecer na criança que foi exposta no novo momento. Vamos para a colangite. 4 questões de colangite. Colangiocarcinoma não faz sentido, né? Icterícia e febre com calafrios, né? Associada a alteração de consciência e hipotensão, né? Que são sinais mais relacionados ao choque aqui, vão definir a pêntada de Reynolds, né? Com colangite aguda grave. Antibiótico terapia, né? Melhora drástica aqui desse paciente. O paciente com colangite tem uma melhora drástica antibiótico terapia. Inclusive, é um sinal que confirma diagnóstico. Sim, isso aqui sim. Isso aqui sim também. Beleza. E deu tempo aqui no meu timer, mas eu vou fazer o último tema, que é Guillain-Barré. Guillain-Barré bastante frequente aqui. Abordagem terapêutica
manifestações clínicas e abordagem diagnóstica. Vamos lá. Eu sei que é assim que trata, né, o Guillain-Barré. Padrão em luva e bota, né? Padrão de luva e bota. Lembro de eu ter falado, ter feito um diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré em alguma conversa aqui, em algum lugar, e foi bem interessante, porque eu lembrava desse padrão. Isso aí eu vi no Neuropost há bastante tempo atrás. Inclusive, tem que voltar a assistir aulas do Neuropost. Tratamento é imunoglobulina humana, 0,4 gramas por 5 dias, ou plasmaférese. As ideias de a gente tirar aquele complexo que está lesionando o paciente, produzindo as manifestações clínicas dele, produzindo a doença, né? 32 anos de idade, tem diagnóstico confirmado da síndrome de Guillain-Barré. Paciente nas primeiras 24 horas de internação evoluiu com respiratória e de intubação da traqueal. Tratamento para ele, né? Imunoglobulina, foi dito já. Imunoglobulina. Neurônio motor, né? Afetação do seu neurônio motor. Começa nos membros inferiores, tem caráter ascendente e começa a afetar a mão também no segundo momento. Primeiro reflexo a ser perdido costuma ser o aquileu e tem caráter ascendente. Frango mal cozido, né? Está relacionado a bactérias que podem estar presentes aí na intoxicação alimentar, né? Uma delas é o Campylobacter jejuni. Aí ele começa depois a apresentar fraqueza muscular ascendente, com o agente etiológico Campylobacter jejuni, né? Campylobacter jejuni. E a gente vai fazer imunoglobulina para tratar a afetação neurológica dele. Última questão, então. Coachado no líquor. Eu acho que é dissociação proteico-citológica, né? Eu tenho alta de proteínas com uma baixa de aumento de proteínas com celularidade normal, né? Com uma baixa celularidade. Criptococose é o teste da tinta china, né? Que eu vi no Twitter, inclusive ontem, um diagnóstico aí de criptococose. Legal. E meningite, glicorraquia baixa e teste do látex positivo, né? Glicorraquia baixa, o corte 40 mg. Então aqui, abordagem terapêutica na síndrome de Guillain-Barré, a gente prestar atenção aqui, pelo menos nas questões, prestar bastante atenção nas manifestações clínicas, né? E se tiver dúvida diagnóstica ou precisar documentar o diagnóstico, a gente vai fazer punção lombar e vai avaliar o líquor, e o líquor deve apresentar para nós alta nas proteínas com a celularidade normal, né? Sem glicorráquia, né? Glicose normal também, não vai ter bactéria, não vai ter bicho, né? Identificar as manifestações clínicas, padrão de luva e bota, começa lá embaixo, né? Começa nos pés e vai ascendendo, eu perco o primeiro reflexo ao aquileu. Entender a abordagem diagnóstica, sim, né? E já entendemos aqui quais são as ideias, né? Lembrar que o principal bicho que está relacionado ao desenvolvimento de síndrome de Guillain-Barré é o Campylobacter jejuni, mas outros também podem fazer, né? Acredito que Shigella ou Klebsiella podem fazer também. E lembrar que as ideias no tratamento aqui são imunoglobulina, né? Imunoglobulina 0,4 miligramas por quilo peso para o paciente, ou plasmaférese, né? Tentar tirar da circulação do paciente o que a gente tem
produzindo as manifestações clínicas dele. Acho que legal, né? A gente acertou as 6 questões aqui e acaba a revisão de hoje. Fica só agora tendo que fazer os novos, né? Os casos novos, né? Hoje a gente vai ver vulvovaginites e dispepsia.